17. João capítulo 5, versículo 17, é o texto da nossa meditação nessa noite, num capítulo muito interessante da Confissão de Fé, talvez um dos meus preferidos, sobre a providência. Só contextualizar os irmãos o que está acontecendo aqui. João capítulo 5 nos narra a cura de um coxo que já estava há 38 anos enfermo daquilo que ele sofria. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava passando por aquela região porque era festa dos judeus. Se era festa do judeu, era uma festa que acontecia uma vez por ano. E aquele coxo estava ali, e o texto diz que durante 38 anos ele esperava, porque havia uma ideia, um mito ali, que todas as vezes que alguém estava perto daquele poço e tudo mais, descia um anjo, balançava as águas do tanque, e a pessoa que estava ali próxima era curada. Ou seja, aquele homem tinha ido em 37 festas, porque a festa era uma vez por ano. 37 festas aquele homem foi, na fé, de que em um momento, alguém pudesse levá-lo até perto da água do tanque, para que esse anjo descesse, balançasse a água e ele fosse curado. Era a 38ª festa. E até agora nenhum cidadão teve a coragem de tomar aquele coxo e levá-lo até o tanque. E pela 38ª vez a sua expectativa foi frustrada. Quando de repente Jesus chegou perto dele e disse assim: rapaz, o que está te sucedendo aí? Rapaz, não, muito possivelmente, meu senhor, o que está acontecendo aí? Ele diz: faz 38 anos que eu estou na expectativa de alguém me ajudar a ir para perto dessas águas e até agora nada. O Senhor Jesus olhou para ele e falou assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero ser curado. O Senhor Jesus olhou fundo nos olhos daquele homem e disse assim: pois eu te digo com um poder muito maior do que qualquer mito e qualquer lenda de qualquer anjo que balança a água, no nome do Deus Todo-Poderoso, levanta e anda. Sem balançar de água nenhuma, aquele homem se levantou e andou, depois de 38 anos padecendo de uma enfermidade. Contudo, era sábado, e os fariseus ficaram malucos com aquilo, e chegaram naquele homem e perguntaram assim: quem te curou? Ele falou: não sei não. Eu sei que eu estava aqui há 38 anos e agora eu estou conseguindo andar. E aqueles fariseus então cercam Jesus e o questionam sobre as suas obras e por que ele estava fazendo o bem no sábado. O sábado era dia de descansar. Afinal de contas, Deus trabalhou em 6 dias e no 7º ele descansou. Versículo 17 do capítulo 5 nos diz a resposta de Jesus àqueles homens. Ele diz o seguinte: mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ó Santo Deus, nós lemos a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. 2 objetivos para o nosso estudo de hoje. O primeiro é te ensinar 3 lições preciosas sobre a doutrina da providência. E o segundo, denunciar 3 erros da igreja, desmistificando 3 ditados populares que a gente carrega na nossa boca. Certo? 2 objetivos: te ensinar 3 lições sobre a doutrina da providência e denunciar 3 erros da igreja à medida que nós falamos 3 ditados populares.
E para isso eu espero duas coisas de você quando você sair daqui. Eu espero que você saia daqui glorificando Deus provedor e nunca mais fale esses ditados populares na sua vida. Tá certo? Só isso, é o nosso combinado de hoje. Vamos ao trabalho? Nós lemos esse texto precioso, com palavras simples e objetivas. O Senhor Jesus está dizendo: o meu Pai trabalha até agora. E por que é importante isso? A mente do judeu funcionava pensando que Deus, de fato, trabalhou 6 dias da semana, e no 7º era como se ele não estivesse fazendo nada, como se ele estivesse descansando. E por isso os judeus guardam a prática do sábado para que eles possam descansar, porque é o dia de não fazer nada, não forçar o seu corpo, não se exaustar diante das circunstâncias da vida. O que Jesus está ensinando para aquele povo é o seguinte: gente, o meu Deus, o meu Pai, é aquele que não cochila, é aquele que não dorme, é aquele que não pesca, não pestaneja. Ele é o Deus que trabalha sempre. Ele trabalha até agora e eu também trabalho. Dentro dessa fala de Jesus, nasce uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, a doutrina da providência. E aqui eu preciso rememorar as 2 outras doutrinas que nós estudamos na confissão de fé. Nós falamos sobre os decretos de Deus, e na semana passada nós falamos sobre a criação, certo? Esses 2 aspectos somados, eles dão a prática da providência. O que é a providência? É a soberania de Deus, estabelecida nos seus decretos, realizado na criação. Então o texto que nós lemos, no Salmo 147, quando nós iniciamos esse culto, nós lemos que Deus estabeleceu uma ordem no mundo. Ele faz as nuvens geram a chuva faz cair a água germina a erva, o homem come a erva do campo, e se o homem passa fome, ou se qualquer animal passa fome, Deus cuida deles. Ou seja, há uma lei natural para que o mundo funcione. Isso é providência de Deus. Deus proveu o mecanismo para que o mundo funcione. Deus trabalha até agora e Cristo também trabalha. Contudo, dentro dessa doutrina, surgiram diversos pensamentos errados sobre a maneira como o mundo funciona. Há quem pense assim: o mundo funciona como uma obra do acaso. Tudo é sorte. Tudo faz parte de um fatalismo. Não é assim que as coisas funcionam. Há quem diga e acredite que Deus realmente criou todas as coisas, mas que é como se Deus tivesse dado corda no mundo, e o mundo agora flui sem que Deus intervenha, haja ou se relacione no mundo. Aquilo que na doutrina e ao longo da história da igreja ficou conhecido como o deísmo. A ideia de que Deus deu cordas no mundo e ele se ausentou do mundo. Não. Nada é fruto do acaso. Nada faz parte do alinhamento dos planetas e da sua sorte. E não, Deus não criou o mundo, deu cordas nele e saiu. Mas pastor, se Deus está presente nesse mundo, onde ele estava quando aquelas crianças morreram? Onde ele estava quando houve tragédia no mundo e matou pessoas inocentes? Ele estava no mesmo lugar que ele está agora. O meu Pai está trabalhando até agora. E eu também. Deus continua agindo no mundo,
fazendo com que nada seja fruto do acaso, nem da sorte, nem de fatalismo, nem de fortuitos, nem de destino. Existe um Deus provedor que sustenta todas as coisas. Nós vamos ler o artigo da confissão de fé, eu vou explaná-lo para os irmãos e depois os irmãos fazem suas perguntas. Vamos lá? Capítulo 4. A primeira parte desse capítulo diz assim: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, veja, as coisas partem da vontade do Senhor, dos seus decretos, da sua presciência, do seu conselho, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia. E guarde esses verbos: sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Não é fruto do acaso. Música como "O acaso vai me proteger", não vai. É o Senhor dos exércitos quem faz isso. Não há sorte a um Deus, Criador de todas as coisas, que pela sua livre e perfeita vontade, justiça, verdade, sustenta para a minha glória? Não. Para a sua glória, Ele sustenta todas as coisas. E aqui eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente nesses verbos que nós lemos aqui. A doutrina da providência é importante, porque em primeiro lugar, nós precisamos destacar que Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Há uma obra clássica do James Sire, intitulada Dando Nome ao Elefante. É um livro curioso sobre cosmovisão e tudo mais, e a história é basicamente a seguinte: o menininho chega em casa e pergunta para a mãe assim: mamãe, quem criou o universo? Ou quem sustenta o universo? Hoje a professora me mostrou um globo terrestre, mas quem que segura aquela bola? Aí a mãe dela falou: é simples, meu filho. É um camelo que segura esse universo nas costas. Ah, mamãe, que legal, né? No outro dia ele chegou e falou assim: mãe, eu estava aqui pensando, quem é que segura esse camelo? Ela falou: uai, meu filho, é muito fácil. É o canguru. Coloca o camelo na sua bolsa e segura ele. Ah, mas no outro dia o menino chegou e falou assim: mãe, mas e o canguru, quem segura? Ela falou: uai, meu filho, o elefante. E o James Sire, nessa ideia, escreve o livro É Preciso Dar Nome ao Elefante. É preciso dar nome àquele que sustenta todas as coisas. E pela confissão de fé, nós lemos que quem sustenta todas as coisas é Deus. Mas Deus sustenta todas as coisas como? Alguém abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e leia para mim em alto e bom som. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu estou igual o árbitro de futebol, marcando aqui. E quando demora, eu já coloco nos acréscimos. Vai lá, Eudeu. Opa, tá ótimo aí. Deus em Cristo Jesus, o resplendor da glória do Pai, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Se as coisas estão sendo sustentadas e elas mantêm-se em pé hoje, é porque Deus sustenta todas elas. Não é isso que a gente lê em Mateus capítulo 6, versículo 26, é Ele quem sustenta as aves nos céus, não é Ele quem sabe os pardais quem vão cair, não é Ele quem sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça e quantos deles vão cair. Deus sustenta todas as coisas. E tantos outros versículos. Para alguns ele não tem tanto problema, né? Está mais fácil aí, outros compensa. Os irmãos estão ali na... Neemias capítulo 9, versículo 6 diz que é Ele quem provê a vida. Salmo 104 diz que sem Ele não tem vida. E talvez um dos capítulos mais épicos do livro de Atos nos diz que nele nós nos movemos, nós existimos. Deus é provedor, porque Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Eu vou denunciar um pecado aqui agora da igreja. Tem gente que ainda acha que tem sorte. Tem gente que fala assim, nó, estava indo com o meu carro, e de repente veio uma moto, e eu freiei na hora. Não, mas foi sorte demais. Sorte? Sorte? Para de reduzir o poder de Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, através de uma expectativa mera de sorte. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Não é o acaso. Não é a livre junção de ideias e fatores. Há uma mente inteligente, forte, verdadeira, que com a sua palavra sustenta tudo. A ponto de dizer, haja luz e ter luz. A ponto de dizer, psiu, quieto. E o mar todo se acalmar. Deus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Marco Antônio. Sustenta. A lógica é essa. A palavra que faz do nada tudo existir é a palavra que sustenta todas as coisas também. Muito bom. Entendido aqui, vamos avante. Segunda coisa. Esse Deus que sustenta todas as coisas, também é o Deus que dirige e dispõe tudo. Isso aqui é mais complicado. Eu poderia separar os verbos, mas eu achei melhor trabalhar com os dois juntos. Sustentar, talvez a gente aceite melhor. Agora, dirigir e dispor todas as coisas, isso aí é mais complexo. A gente explica isso com a doutrina do concurso ou da concorrência. E aqui eu vou denunciar primeiro o erro para depois eu explicar tudo isso aqui. Você já ouviu gente falar assim, faça a sua parte que Deus vai te ajudar? Então para de falar isso. Não, você faz a sua parte que o restinho Deus completa. Mas não deixa de fazer a sua parte não. Ou então você pega e fala assim, não, se Deus quiser... Não, irmão, mas pode ter certeza, Ele quer. Se não quiser que é o problema. Não, mas se diante de mim não se abrir o mar, eu vou andar por sobre as águas. Ou você vai morrer afogado. E Ele vai continuar sendo Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque o Deus que sustenta todas as coisas é o Deus que dispõe e dirige todas elas. A doutrina do concurso é simples. O que é um concurso? É quando tem uma vaga e uma pessoa quer preencher aquela vaga. Se está difícil entender esse negócio de concurso, entenda pela vaga do ônibus.
Você chega lá na rodoviária e fala assim: preciso viajar para São Paulo amanhã. E aí o vendedor do bilhete fala assim para você: eu só tenho uma passagem. Aí você fala: maravilha, eu não precisava de duas, eu vou sozinho mesmo, é só para mim. Isso é concurso. Você tem a oferta e você tem a procura. Dentro do dirigir e do dispensar todas as coisas, a doutrina do concurso que mistura a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu vou traduzindo isso em miúdos e através de exemplos a gente vai com calma e a gente chega lá. É importante a gente entender, e eu vou definir isso com as palavras de Luiz Berkoff, quando ele diz assim: a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados em harmonias com leis pré-estabelecidas de sua operação, faz tudo agir precisamente como Ele quer. Deus estabeleceu a ordem no mundo, as pessoas no mundo, Ele sabe exatamente como cada uma vai se dirigir, se dispor, mas hora nenhuma Ele intervém nessa que é a responsabilidade humana. Eu vou contando isso para os irmãos, vamos devagarzinho. Quer destacar em primeiro momento, e para os irmãos vislumbrarem isso, que Deus age dentro da sua soberana vontade, e ao mesmo tempo o ser humano é responsável pelos seus atos, tanto para o bem, quanto para o mal. Eu queria ler os textos, não vai dar tempo, mas eu cito. Os irmãos se lembram de quando o povo estava cativo na Babilônia, e Deus escolheu um homem mau para fazer o bem? Os irmãos se lembram disso? Isaías capítulo 45, Deus diz assim: eu envio para vocês o meu libertador, que se chama Ciro. Ciro era um homem de Deus? Era um ímpio. Deus escolheu um ímpio para fazer o bem. Sabe por quê? Porque ele dirige e dispõe todas as coisas. Mas o contrário também é verdade. Deus faz isso para o mal. Os irmãos se lembram que antes de Ciro libertar Israel, um rei teve que dominar Israel, ou Judá. Quem foi esse rei da Babilônia? Nabucodonosor. E sabe o que Deus diz sobre Nabucodonosor? Ele é o meu martelo de justiça. Ele vai fazer o mal contra o meu povo, porque eu estou dirigindo e dispondo todas as coisas. Quer um exemplo mais claro do que isso? Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quando José, depois de perdoar os seus irmãos, ouve, ou melhor, diz a cada um deles: vocês intentaram um mal contra mim, mas o mal que vocês fizeram contra mim se tornou em bem. Não foi vocês que me trouxeram para o Egito, foi Deus. Deus usou os irmãos de José nas tragédias daquela família para fazer um ato mau que cooperou para o bem. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos aos midianitas e ter chegado até o Egito, a nação de Israel tinha morrido de fome e não teria vindo de Judá Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Deus usa, e eu já passo a palavra para Marco Antônio, Deus usa os males do mundo para promover o bem para a sua glória. Está vivendo situação complicada na sua vida? Em que você não está entendendo o porquê de tanta coisa ruim assolar a sua vida? Calma. Deus dirige e Deus dispõe todas as coisas. Até o mal Ele converte em bem.
Para de querer a solução, sendo que a história ainda não chegou ao final. Espere. O final do filme vai chegar. E eu te garanto que ele é glorioso. E a gente sai vencedor. Marco Antônio. Seria escravo. Então assim, há todo um propósito que Deus precisa dispor e dirigir para que as coisas aconteçam. Deixa eu só ler um versículo que eu não dou conta. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, em alto e bom som alguém leia. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade com o teu santo servo Jesus, ao qual disse, Herodes Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo de tua mão e teu propósito pré-determinado. Segura um pouquinho que a gente vai repetir essa frase. Olha o que a gente está lendo aqui. Para que Jesus cumprisse o propósito de Deus, Herodes teve que agir, Pilatos teve que agir, Judas teve que trair, os judeus tiveram que condená-lo. Teve que acontecer muita coisa ruim. Mas qual foi a última frase que o irmão leu mesmo? Tudo foi predeterminado pelo Senhor. Mesmo o caos, o mal e as pessoas que fizeram algo ruim. Até isso concorreu para o louvor da glória de Deus. Ele é o provedor. Volta aí. Normalmente devia ser só quando você dava aula, né? Porque era propósito, Deus dirigindo e dispondo todas as coisas. O que foi? Foi sorte? Sempre providência. Ah, pode ter certeza disso. E assim, eu até vou retomar essa frase que eu disse, dentro desse exemplo que nós acabamos de ler nas Sagradas Escrituras. Eu disse que, e eu vou até repetir o que eu disse porque está escrito, até complementar um pouco. Jamais o homem age sem o consentimento de Deus, certo? Tudo que o homem faz, Deus sabe. Não há ação humana independente de Deus. Tudo Deus sabe. Logo, Deus faz a sua vontade sem ferir a responsabilidade do homem. E essa é a parte mais complicada. Mas eu vou te dar um exemplo. Para que Jesus morresse na cruz, Judas tinha que traí-lo, certo? Deus não sabia disso? Não estava disposto? Deus não havia dirigido a história para isso? Judas traiu Jesus, cumpriu a direção
e a disposição do decreto de Deus. Mas quem foi responsável pela sua ação? Judas. Deus dispôs, dirigiu, mas o ser humano é responsável pelas suas ações. Vou te dar um exemplo claro. E complicado, polêmico. Às 8:30 da noite. Vou mexer com esse negócio. Deus tem os nossos dias escritos e determinados, dirigidos e dispostos. Eu nasci dia 4/7 de 1994, por volta das 6 da manhã. E eu vou morrer em um dia, em uma hora, que eu não sei. Isso está dirigido e disposto por Deus. A maneira como eu vou morrer é consequência do pecado. Pode ser com câncer, pode ser que eu deite e não acorde mais, pode ser tomando banho quando de repente vem uma pontada no meu coração. Deus dirigiu e dispôs. Ele sabe exatamente como será, mas a responsabilidade desses atos sempre serão minha. Se eu estava na pista 200 por hora, e aquele dia era meu dia de morrer, eu vou morrer. Agora, se eu estava a 200 km por hora naquela pista e não foi meu dia de morrer, não era meu dia de morrer. O irmão teve um assalto projetado, uma arma contra ele, que não funcionou na hora. Se tivesse funcionado, seria o dia dele. Não era o dia dele. Sabe por quê? Porque não é eu fazendo a minha parte e Deus complementando. É a parte do Senhor que dirige e dispõe todas as coisas. Eu finalizo e eu abro para perguntas. Porque senão o pastor Edgar fica bravo, tem que acabar o estudo que é dele. Esse Deus que sustenta, dirige e dispõe, só é provedor porque Ele governa todas as coisas. O terceiro ditado popular que eu quero terminar e acabar, além do tive sorte, faça a sua parte e Deus vai te ajudar. O terceiro ditado que a gente tem que parar de falar é: o que tiver de ser, será. Nossa, isso chega que dói. Ah, o que tiver de ser, vai ser. Meu irmão, vai ser. Mas não é porque você está entregando, mas é porque tem um Deus que governa todas as coisas. Deus não se adapta ao ser humano. Ele governa tudo. E Ele não faz para a minha vontade. Ele faz para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 13, vai dizer que Ele faz isso para o beneplácito da sua vontade. É Ele quem governa. É Ele quem governa, é Ele quem dirige e dispõe, é Ele quem sustenta. E nas palavras do apóstolo Paulo, esse Deus que trabalha até agora, é o Deus que faz com que todas as coisas concorram para o meu bem. Não para o meu bem felicidade, mas para o meu bem propósito. O que tiver de ser, será? Não. O que tiver de ser, será apontado para a glória bendita de Deus, que faz com que todas as coisas concorram para o bem que Ele mesmo estabeleceu para louvor da sua glória. Não tem exemplo melhor para dar sobre a doutrina da providência do que aquele caso de Abraão levando Isaac para o Monte Moriá. E Isaac pergunta: nós temos aqui o sacrifício, nós temos aqui, o holocausto,
Nós temos o cutelo, nós temos o fogo, mas nós não temos o sacrifício. Qual vai ser, Pai? E Abraão responde: Deus proverá. Esse Deus é o Deus da providência, que dirige, sustenta, governa todas as coisas. Ele é o Deus provedor, independente de sorte, acaso ou qualquer outra coisa. Deus está conosco e trabalha até agora. Regis tinha uma pergunta e eu cortei, desculpa. Certo. Uhum. Certo. 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 Perfeito. O pé do freio. Tirando a sua providência é pesado, Regis. Tirando e tirar um controle da história também, mas é permitir com que o mal, hora ou outra na história, intensifique mais o seu poder. Perfeito. Uhum. E assim, a nossa incapacidade de ver o final da história, né? Então assim, tá doendo agora? Tem falta de entendimento do porquê? Eu não vou saber responder e talvez a gente não vá conseguir chegar a um denominador comum. Mas a gente caminha numa viva esperança de que um dia o plano do Senhor se concretizará e todo mal que assolou a humanidade apontará para um glorioso propósito bendito do Senhor que exalta a sua vontade maravilhosa. Uhum. Uhum. Muito ruim. Uhum. Sem dúvida. Uhum. Certamente. Perfeito, perfeito. O cara está aqui falando, irmãos, talvez o pessoal lá do fundo não tenha ouvido, que tem coisas que José sofreu, manteve a fidelidade dele a Deus, e anos depois ele entendeu por quê. Mas tem coisa que a gente não necessariamente vai ficar sabendo. Quer ver um exemplo disso? Jó. Eu sei por que Jó sofreu. Você também sabe. É só você ler na Bíblia. Agora, ele não sabe. Sabe qual era o desejo de Jó? Que ele pede para Deus? Ele fala assim: Senhor, eu queria que o meu sofrimento fosse escrito num livro. Pronto, vontade satisfeita. Deu certo. Mas ele não leu o livro. E ele não soube o porquê. Talvez a gente não vai saber o porquê nessa vida.
mas no plano glorioso do Senhor a gente vai ver que tudo concorreu para o bem daqueles que amaram o Senhor. E a gente precisa se manter fiel. Raquel. Não é determinismo. A pergunta da Raquel é: como que a gente explica que providência não é determinismo? Aquela ideia de que o determinismo está muito ligado àquela ideia da marionete, sabe? Que tudo que a gente faz, Deus está ali por detrás controlando e tudo mais. Eu tentaria, Raquel, ir primeiro pelo caminho da criação. Então eu olharia para a criação e diria assim: não é que Deus literalmente esteja com 80 braços e um dos seus braços ele está rodando a terra ao redor do sol. Não é isso. Ele deixou o funcionamento estabelecido e plenamente funcionando como obra do seu poder, e o seu conhecimento alcança inevitavelmente tudo o que está acontecendo. Ele é o olho que consegue ele é a visão que consegue supervisionar todos os atos pré-estabelecidos da sua criação. E, inclusive, aqueles que em algum momento não estarão de acordo com o fluxo normal, por exemplo, um terremoto. Até isso faz parte do contraste da provisão do Senhor, mas não significa que ele está controlando tudo como um jogo de videogame, onde ele é o detentor de todas as ações. Com o poder da sua palavra, ao dizer haja luz, ele já deu início a toda a história, inclusive a consumação dela. Então eu iria mais ou menos por esse caminho, pelo caminho da criação, para então chegar nas ações humanas. Mas é uma caminhada longa, e a gente vai ter mais estudos sobre isso também. Tá bom? Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui, mas nós vamos encerrar em pé, lendo um texto todos juntos para que a gente ore e receba a bênção. Aquele texto de Isaías 64, versículo 4, fazendo dessa a nossa oração final. Isaías 64, versículo 4. Lembrem-se de como nós iniciamos esse culto. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Há uma ação de Deus, uma ação de Cristo, perpetuamente, na sua obra, na sua criação. Isaías 64, versículo 4. Todos juntos, em alto e bom som, a palavra do Senhor nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que trabalha para aqueles que esperam no Senhor, a fim de fazer cumprida a sua soberana vontade. Estenda sobre nós da tua graça e dos seus desígnios, pois nós cremos que o Senhor é o Deus provedor, que governa, dirige, dispõe e sustenta todas as coisas. Não há sorte, não ao acaso, não ao fatalismo, não ao deísmo, não ao destino, mas ao Senhor seja a glória pelos séculos dos séculos. Igreja, ide em paz, que a maravilhosa e sublime graça de Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, e que o Deus providente esteja todos os dias provendo na sua vida até ser dia final em Cristo Jesus. Amém. Amém.